Fala galera, estudantil do estado do Tocantins, olha o professor Israel de novo aqui com mais uma aula de biologia. Hoje a nossa sexta aula aqui da série do programa Tô de Casa no Enem, da Secretaria de Educação do estado do Tocantins. Mais uma vez aqui me sentindo muito feliz, muito motivado para estar contribuindo com você aí nesse processo preparatório para o Enem 2020, tá? Então a gente traz aqui mais um item aí do Enem 2017, vamos que vamos, tá? Olha só, questão número 101. O deserto é um bioma que se localiza em regiões de pouca umidade. A fauna é predominantemente composta por animais roedores, aves, répteis e artrópodes. Uma adaptação associada a esse bioma presente nos seres vivos dos grupos citados é o ou então a. Olha só, antes de irmos para as alternativas, repito o que eu tenho falado nas outras aulas. Ler com atenção o item para que você possa interpretar bem. Chegando nas alternativas vai ficar muito mais fácil, muito mais tranquilo. Então, é importante aqui também o estudante saber o que é um bioma, né? Que é um conjunto de vida vegetal, animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximas e que podem ser identificadas a nível regional. É muito importante você ter essa noção de bioma para te ajudar aí na resolução desse item, tá? Então, vamos para a alternativa A, letra A. Existência de numerosas glândulas sudoríparas na epiderme. Essa letra aqui, ela é falsa ou é verdadeira? É distrator, gabarito, né? Como a gente fala. Então, olha só, por que ela é falsa? Por que ela é um distrator? Porque glândula sudorípara só está presente em mamíferos. E aqui, nesses quatro grupos aqui de animais, tem animais que não são mamíferos, por isso já descarta aí essa alternativa A, ela é um distrator, tá certo? A B diz o seguinte: eliminação de excretas nitrogenada de forma concentrada, aqui está o nosso gabarito. Por quê? Entende aí, nós estamos procurando uma característica que é desses quatro grupos de animais para que eles sobrevivam numa vida aí num bioma no deserto, entendeu? Então o que acontece? Os animais que habitam, os seres que habitam nesse bioma, eles precisam preservar muita água no seu corpo. Então, se eles eliminarem bastante água, eles não vão sobreviver nesse habitat, tá certo? Então, nós precisamos encontrar aqui uma das alternativas que é característica dos quatro grupos, tá certo? Então, essa eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada são o que aqui? São excretas, aquilo que o indivíduo, o ser vivo, elimina do corpo porque não serve mais. E o que seria aqui eliminado, tá? O que seria essa excreta nitrogenada aqui? Seria, basicamente, aqui para três deles, seria ácido úrico. Então, por exemplo, o primeiro grupo aí, dos roedores, que são mamíferos, eles vão eliminar o que? Ureia. Aí, aves, répteis e artrópodes vão eliminar o ácido úrico. Por isso que é o gabarito a letra B, porque é a única alternativa que traz uma característica semelhante aos quatro grupos desses animais que habitam nesse bioma citado aí na questão. A letra C diz assim: desenvolvimento do embrião no interior de ovo com casca. Por que que aqui é um distrator? Por que não é a letra C, tá? A correta. Porque roedores não põem ovos, e tem um grupo de roedores aí, tá certo? E eles não põem ovos, tá ok? Então está descartado. Letra E, respiração realizada por pulmões foliáceos, também não é, porque essa característica de respiração, não são características desses seres que aparecem na questão, mas sim dos aracnídeos, tá certo? Aracnídeos. Então a gente precisa ficar muito atento
a essa questão. Então, para isso, para tirar 10, para acertar esse item aí bacana, você precisa ter aí uma noção desses 4 grupos, né, que aparecem aí. Então, olha só, para facilitar o teu conhecimento aí, ó, dentre as características citadas, a única presente em todos os grupos citados no enunciado é a eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada, que no caso aqui será o ácido úrico, tá? Com exceção apenas de um lá que é a ureia, e que excreta esses dejetos do seu corpo, tá? Sua eliminação ocorre sobre a forma de uma pasta, praticamente não exigindo água para a sua eliminação. Aqui está algo muito importante e interessante nesse item, porque esses seres, para eles sobreviverem lá nesse bioma, porque é deserto, a umidade é completamente complicada, eles precisam evitar todo tipo de eliminação de água. E eliminando essa excreta, ácido úrico, ureia, eles não vão precisar eliminar a água. Então, gabarito B, tá? Parabéns para você, eu tenho certeza que você acertava essa aqui, tá? Então, vamos para mais um item, tá? Vamos para mais uma questão agora. Quero aqui chamar a sua atenção, porque é uma questão aí que envolve enzima, tá? Que envolve enzima. Então, vamos lá. Item 134. Sabendo-se que as enzimas, olha só, sabendo que as enzimas podem ter sua atividade regulada por diferentes condições de temperatura e pH, foi realizado um experimento para testar as condições ótimas para a atividade de uma determinada enzima. Então, olha só, antes da gente analisar o gráfico, é importante aqui, você estudante, saber o que é enzima, tá? É muito importante. Enzimas são moléculas orgânicas de natureza proteica, elas agem nas reações químicas das células como catalisador, ou seja, acelera a velocidade dos processos sem alterá-los. É muito importante ter esse conhecimento. Também traz aí sobre a questão do pH. Por quê? Olha só, o item traz para nós um teste, um experimento feito relacionado à atividade, para chegar aí no ápice da atividade enzimática, que isso vai depender de condições. Que condições essas? Condições de temperatura e pH. Então, para acontecer uma ótima atividade enzimática, vai depender desses fatores, temperatura e pH, tá certo? Então, é importante também saber que o pH é uma escala numérica na qual uma solução neutra é igual a 7, os valores menores que 7 indicam a solução ácida e os valores maiores que 7 indicam a solução básica. Então, vamos para o nosso gráfico. Olha só, os resultados estão apresentados no gráfico. Então, olha só, deixa eu apresentar. Então, nós temos aqui 10 graus Celsius com pH 7, 20 graus Celsius com pH 7, 30 graus Celsius com pH 7. Você vê que a única coisa que está mudando nessa primeira realidade aqui, nessa primeira amostragem aqui, é a temperatura. Então, você vê aqui, ó, essa elevação do gráfico aqui é a atividade da enzima no processo, tá? Então, por exemplo, a 10 graus Celsius, olha o tanto que ela realizou a sua atividade. Quando aumenta a temperatura para 20 graus Celsius, o pH permanece 7, o que acontece? Acontece um aumento da atividade enzimática. E aqui, com o aumento da temperatura para 30 graus Celsius, vai aumentar a atividade enzimática. Por quê? O pH aqui não houve alteração, tá? E se você tem essa noção básica de pH, você vai entender que o pH 7, ele é uma solução meio neutra, né? Abaixo de 7 é uma solução ácida. Acima de 7 é uma solução básica. Então, olha só essa realidade aqui. Por que a atividade aqui enzimática diminuiu? Por que diminuiu? Olha só, nós temos a mesma temperatura, 10 graus Celsius, nós temos a mesma temperatura aqui, 20 graus Celsius, do primeiro exemplo, nós temos a mesma temperatura de 30 graus Celsius, mas mudou o quê? Mudou o pH.
o pH está maior que 7, agora o pH está 8. Então, de cara, nós já sabemos que é uma solução básica, porque está maior que 7. Se fosse menor, era básica. Se fosse, aliás, se fosse menor que 7, era ácida. Como está maior que 7, é básica. E se fosse 7, meio neutra, tá bom? Então, analisa essas realidades. Com o aumento da temperatura, melhora a atividade da enzima, certo? Com pH 7, igual aqui. Nesse caso aqui, com aumento de pH maior que 8, diminui a atividade da enzima, mesmo com aumento da temperatura. Então, vamos lá. Em relação ao funcionamento da enzima, os resultados obtidos indicam que, letra A, aumento do pH leva uma atividade maior da enzima? Não. Olha o que nós acabamos de falar. Se aumentar pH, o que acontece? Diminui a atividade enzimática. Vai diminuir totalmente, tá? Letra B. Temperatura baixa, 10 graus Celsius, é o principal inibidor da enzima? Também é um distrator. Não podemos dizer que aqui é o gabarito que está certo, porque não depende exclusivamente da temperatura baixa ou alta, mas tem a ver também com o valor do pH. Então, está errada. Letra C. Ambiente básico reduz a quantidade de enzima necessária na reação? Entende aqui. E essa letra aqui, ela pode te confundir, tá? Porque muitos aqui vão marcar aqui, marcariam aqui e marcaram achando que estava certa. Por quê? O ambiente básico, olha, deixa eu voltar aqui. Esse ambiente básico aqui, ele é básico porque o pH está maior que 7, é 8, então fica uma solução básica, mas diminuiu a atividade da enzima, nos leva a entender que o ambiente básico reduz a quantidade de enzima. Ele não reduz a quantidade de enzima, mas ele reduz a atividade da enzima. É diferente, não é quantidade das enzimas, mas diminui a atividade enzimática aqui. Então, também não é a letra C. A letra D, vamos entender a letra D. Ambiente não básico reduz a quantidade de substrato metabolizado pela enzima. Vamos aqui analisar essa letra D, porque ela é o nosso gabarito, tá certo? É o nosso gabarito, é ela que está correta. Então, ela confunde muito com a letra C, por isso que pode ser que você acredite que a correta é a C, e na verdade não é, tá? Por quê? Porque a C fala de aumento de enzima, tá? Aumento de enzima. Conferindo. Isso. Aliás, redução de enzima. E aqui fala o seguinte, o ambiente básico reduz a quantidade de substrato metabolizado pela enzima. Por quê? O ambiente básico, lá do pH que está 8, maior que 7, é uma solução básica. O aumento da temperatura continuou a mesma coisa, mas diminuiu a atividade enzimática porque o ambiente é básico, é uma solução básica porque o pH está maior que 8. Então, o que acontece? Não diminui as enzimas, mas a atividade enzimática, que pode ser aqui que a gente chama de quantidade de substrato metabolizado pela enzima. Então, a letra correta é a letra D, certo? Por causa da redução da quantidade de substrato metabolizado pela enzima, porque está no ambiente básico, porque o pH está maior que 7, tá? Não é também a letra E diz assim, temperatura ótima de funcionamento da enzima é 30 graus Celsius, independentemente do pH. Não, entendeu? Não é, a letra E também não é, porque não depende exclusivamente da temperatura, mas também depende do pH, que tem aí uma contribuição nesse funcionamento da enzima. Então, gente, esse item aqui, ele é um item difícil, porque você precisa entender realmente aí o que é enzima, o que é pH, qual a função da enzima, qual a função do próprio pH e o que isso aí pode
facilitar para o nosso conhecimento para a resolução de itens, tá? E questões enzimáticas têm sempre aparecido nas provas do Enem, tá certo? Então, olha só, resposta letra D, certo? Resposta letra D. Então, é o seguinte, quero aqui agradecer mais uma vez, estamos chegando ao final de mais uma aula do programa Tô de Casa no Enem, da Secretaria de Educação do Estado do Tocantins. Eu sou o professor Israel de Freitas, tá? Muito feliz em poder estar aqui contribuindo e te ajudando. E quero dizer assim, ó, aproveita bastante, dá o teu máximo, dá o teu 100% e faça aí a grande diferença. Muito obrigado, nos encontraremos na próxima aula.